Gravação iniciada, presidente. Ok, doutores Corinto e doutor Walker, podem começar também? Beleza. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino da sessão do dia 20/10/2002, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor José Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Corinto. Boa tarde, queridos colegas. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutora Denise, boa tarde. Boa tarde. Bom, o primeiro item da pauta é o item 47 da relatoria do doutor Jorge. Teremos um vídeo com acompanhamento. Peço a Patrícia que chame convoque o patrono, por favor. Farei a convocação. Obrigado. Senhores, troquei de cadeira. Chegou a minha cadeira hoje. Minha cadeira tinha só 9 anos. Era de tela, ela afundou. Sabe que ela vai afundando? Eu só me toquei porque minha lombar ficou arrebentada. E eu não sabia por quê. Eu fosse rico, que nem o Zé, eu tinha comprado uma daquelas cadeiras de videogame. Eu sou pobre, comprei uma cadeira montável. Convocação feita, presidente. Obrigado. Ou senão uma cadeira querendo... Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora... Vou acompanhar aí o julgamento. Ok. Então eu passo a palavra ao doutor Jorge Lima Abud. Obrigado. Doutor Jorge Lima Abud, para a relatoria do processo do recorrente Embrap, é o item 47 da pauta, final 2012-82. O senhor já está com a palavra, doutor Jorge. Ok, presidente, acompanhamento. Processo 11.080.974/2012, Embrap Tecidos Industriais Limitada. Relatório. Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que indeferiu totalmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 65 mil, referente ao PERD final 86. De acordo com o referido despacho, a informação fiscal referente ao pedido de ressarcimento acima indicado não apurou crédito a favor do contribuinte e não reconheceu o direito creditório pleiteado. Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou manifestação de inconformidade. Em 20 de agosto de 2019, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Eu tirei o áudio. Vou passar o vídeo agora da sustentação oral. Boa tarde, senhores conselheiros. Venho em nome da Embrap Tecidos Industriais Limitada, em vista do julgamento do item 47, cuja decisão vai ser aplicada aos itens 48 a 56, tecer alguns comentários necessários à compreensão do defendido no recurso. Bom, inicialmente, cabe dizer que se trata de pedido de ressarcimento, acumulado com declarações de compensação, onde sobreveio o despacho decisório. Cabe salientar que esse despacho decisório, na verdade, ele decorre de uma autuação precedente, referente ao processo administrativo 11.080,
727, 875, 2013, 59, que aqui eu designo como um processo principal, vamos dizer assim. Bom, no termo de encerramento deste processo principal, constou que a recorrente seria cientificada de diversos despachos decisórios, onde iam conter valores relativamente a créditos não reconhecidos e, portanto, compensações não homologadas. Diante disso, pode-se constatar que há uma visível conexão, né, entre este processo dito como principal e o ora em debate. Há de se salientar também que neste processo principal houve uma impugnação demonstrando e provando, né, indevida reclassificação fiscal das lâminas de PVC produzidas pela recorrente, bem como a diferença de alíquota exigida. Sendo que tal impugnação ela não foi acolhida e hoje segue o litígio em sede de recurso voluntário. Bem, diante do princípio da ampla defesa e do artigo 151 do CTN, né, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vê-se que é arbitrária essa cobrança, né, e o indeferimento do ressarcimento e, né, com a respectiva não homologação dessa compensação, como se fosse insubsistente o crédito do IPI debatido, porque tal glosa ela já foi objeto de debate, ela foi contraditada nesse processo principal. Então, isso há de se ter presente. Na verdade, vê-se que é impositiva uma decisão final sobre o IPI incidir a uma alíquota de 5%, né, ou 10% nas saídas de lâminas de PVC realizadas pela recorrente, a fim de que se tenha certo, né, quais são os valores de crédito, débito, saldos credores a ressarcir ou a compensar. Há de se ter essa definição. Portanto, o processo ora em julgamento e o respectivo processo de débito, né, são reflexos desse processo principal, ensejando a necessidade de suspensão ou sobrestamento, né, enquanto não julgado definitivamente aquela autuação do IPI, que dita, né, como processo principal aqui. Então, claro está que o resultado de um reflete nos demais e havendo necessidade de aguardar uma decisão definitiva para se evitar decisões contraditórias nesses processos aqui de julgamento. Bom, os processos também resultam de fatos e elementos de prova idênticos, né, porque eles decorrem do mesmo suposto ilícito, que seria essa questão da reclassificação e alteração de alíquota de IPI. E a recorrente, usando da ampla defesa no processo principal, demonstrou e provou que essas lâminas de PVC, elas resultam de processo industrial, trabalhada, pronta e acabada, para serem usadas em partes de persianas. Vê-se então que únicos fatos, né, e provas quanto ao suposto ilícito, eles exigem idênticos efeitos, né, decisões coerentes. Assim, há necessidade de sobrestamento do processo reflexo, né, ora em julgamento, até decisão definitiva no processo principal, face à incontestável relação de causa e efeito que eles têm entre eles, né, evitando assim, inclusive, decisões contraditórias. Vê-se também que a gente está diante de uma conexão por prejudicialidade, né? Porque não há uma decisão definitiva no processo 11.087.27.875, 2013-59, aqui dito como principal. Então, mais um motivo para que haja o sobrestamento do feito, agora em julgamento, né? A necessidade que os processos aqui, tanto o principal e os demais aqui em debate, sejam julgados em conjunto, né, à vista da conexão prevista no artigo 6º do anexo 2 do RICARF.
Veja-se que em qualquer hipótese, né, fatos e provas apresentados lá no processo principal determinam o reconhecimento do crédito e a sorte do deferimento do ressarcimento e da homologação das compensações nos demais processos. Então, há necessidade de reclama-se, né, um idêntico efeito, ou seja, uma idêntica decisão nos processos. Aguarda-se aqui, então, a decisão que observa essa necessidade de sobrestamento dos julgados vinculados a essas matérias prejudiciais. Prejudiciais àquela decisão que vai ser tomada em processos conexos, né, decorrentes ou reflexos. Há de se salientar ainda que é improcedente essa reclassificação fiscal das lâminas de PVC produzidas pela recorrente, né, bem como é ilegal essa cobrança da diferença maior de IPI com os ajustes, né, de débitos, créditos da recorrente, pois essas lâminas, efetivamente, elas sofrem um processo de beneficiamento suficientes, né, para fim de resultarem em peças prontas e acabadas para se encaixarem e formarem as persianas, com a classificação no código 3925.30.00 com a alíquota de IPI de 5%, né. Além disso, há de se ter presente que essa classificação foi adotada ao longo do tempo, desde que proposta, melhor apresentada uma consulta fiscal em 2004, sob denominação anterior, né, apresentada pela recorrente na época com denominação anterior, né. Então, na verdade, esse processo produtivo sempre foi o mesmo, né, não havendo como confundir as lâminas fabricadas pela recorrente como simples monofilamento inacabado e destituído de aplicação específica, como pretende a fiscalização, né? Tudo conforme consta do processo principal. Enfim, face a todo o exposto, né, a necessidade de suspender a exigibilidade do crédito no processo de débito, né, correlato, bem como sobrestamento, né, do processo de ora em julgamento, bem como o correlato processo de débito, né, pois reflexos do processo principal lá, referente à autuação do IPI anteriormente referida, até decisão irrecorrível naquele processo principal, ou subsidiariamente que sejam todos julgados em conjunto à vista da conexão prevista no artigo 6º, anexo 2 do RICARF. E, em linha eventual ainda, que ao menos seja deferido o crédito do IPI e homologada a compensação com extinção, né, dos créditos tributários, vez que correta a classificação fiscal adotada para as lâminas de PVC produzidas pela recorrente, né, cujas saídas ensejam a alíquota de 5%, tudo em contenda no processo principal. Bem, seriam essas as considerações para o momento. Obrigada. Ok, senhores, uma vez já passada a sustentação oral, passo a palavra ao relator, doutor Jorge. Eu vou ler o voto. Por favor. Embrap Tecidos Industriais Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Faça-se análise. Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI referente ao segundo trimestre de 2009, cumulado com declarações de compensação e eletrônicas, sobrevindo despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório da recorrente, no montante de R$ 65.000. Na ação fiscal, foi apurado que nas notas fiscais emitidas pela empresa foi utilizado o código 3925.30.00 da ITP, alíquota de 5%. Entretanto, no entender da fiscalização, tal produto deveria ter sido classificado no código 3916.20.00 da ITP, sujeito a alíquota de 10%. Esse fato resultou na lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo fiscal de final 59, onde 1. Foram lançados IPI, multas de ofício e juros de mora. 2. Foi elaborado novo demonstrativo de apuração dos saldos credores de IPI passíveis
valores lançados de ofícios. 3. Foi determinado estornar crédito do IPI, em vista de saídas que realizou no período de outubro de 2008 a dezembro de 2011, sob o argumento de erro de classificação fiscal e de alíquota. A recorrente apresentou sua impugnação ao auto de infração objeto do processo administrativo fiscal de final 59, que resultou em diminuição de seus saldos credores passíveis de ressarcimento. O processo administrativo fiscal de final 59 foi julgado pela DRJ de Ribeirão Preto, sessão datada de 20 de agosto de 2019. A decisão rejeitou as alegações da defesa e manteve o crédito tributário como lançado. O registro do referido processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o seguinte: diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que seja distribuído a este relator o processo administrativo fiscal 11.080, 727.875/2013, 59 para julgamento em conjunto, em função do Instituto da Conexão. Ok. Você não está pedindo sobrestamento? Eu entendi que como ele não foi distribuído, eu entendi que pedi processo. Não, são duas coisas. Olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você pedir o processo por conexão e poder julgar o processo. A outra coisa é a questão da prejudicialidade. Duas coisas diferentes. Tá? Você pode solicitar o processo e eu acho isso bastante sadio. Só que se esse processo depende da decisão do outro processo, mesmo ele estando em suas mãos, a não ser que esse processo vire um anexo do outro, porque se ele virar um apenso desse, o que vai acontecer? Aliás, ele não pode virar um apenso desse porque o outro é o principal. Tinha que ser o contrário. Esse tem que ser apenso do outro, se for o caso. E aí, o que vai acontecer? Esse tem que ficar sobrestado até a decisão final do outro. Então, isso que você está pedindo é um despacho que você tem que solicitar administrativamente para mim, para eu mandar para a Cleusa e a Cleusa levantar os processos e enviar para você e sair do sorteio e ir para você como relator. Isso é uma coisa. Agora, aqui você tem que propor o quê? Ou você propõe sobrestamento, e aqui você não propôs nada. Você propor que o processo, olha só, a conversão em diligência para que seja distribuído? Não. Na verdade, isso não é uma proposta, vamos dizer, para julgamento. Não. Então, eu vou propor um sobrestamento. Porque ele tem que, se há essa relação de prejudicialidade, a proposta é de sobrestamento. Correto. Tá? E aí você pode solicitar esse processo, uma vez que não está distribuído. E aí o que acontece? Esse processo provavelmente é melhor que fique até no CARF. Ele já está no CARF, outro? Já, então. Ele estando no CARF é até melhor que fique. E a minha sugestão é que esse seja pensado. O problema é que tem vários outros. Eu não sei se os outros também têm essa relação, mas isso aí, na verdade, não tenho o que ver. O que vai acontecer é, se caso não... Bom, primeiro se passar o sobrestamento, né? Vamos primeiro, eu vou colher os votos sobre o sobrestamento e depois a gente fala sobre questões administrativas processuais relativo a isso. Então, o senhor está propondo um sobrestamento até a definitividade desse processo aqui e como é que se fala? Ai, meu Deus. E os reflexos desse processo, daquele processo desse. Correto. E não está escrito isso aqui, mas você vai escrever. Vou colocar presente. Agradeço. Ok. Tá bom. É como a gente tem feito normalmente. Correto, presidente. Ok. Então, passa a palavra ao doutor Vinícius. Ô, relator, então é um sobrestamento / diligência. Aquilo que a gente tem feito, você
sobrestar na origem até a decisão definitiva do outro processo, e quando tiver a outra decisão definitiva, apurar os reflexos dela neste processo, com relatório, parecer e tudo mais, voltando para o CARF, então. Então, é na origem. Tem que ser na origem, porque a gente está pedindo o reflexo daquela nessa. E não adianta ficar no CARF, porque o CARF não vai poder fazer isso. É isso, Jorge? O Vinícius traduziu o seu voto? Correto. Agradeço, Vinícius. Ok, então, Vinícius, bom, você traduziu o voto, está votando com o relator, né? Isso. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Ok. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe, presidente. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, resolve os membros colegiados, unanimidade de votos, e sobrestar o julgamento na origem, até a definitividade do processo número tal, nos termos do voto do relator. E aí, o termo do voto do relator vai estar constando a questão dos reflexos daquele processo nesse processo. E aí, bom, isso é um caso. O segundo detalhe é que você pode solicitar, o Jorge, a distribuição por conexão desses processos, caso você queira. Se eles já estão no CARF. Isso é via despacho. Isso é via despacho. Isso não tem nada a ver com... Isso é via despacho. Eu já fiz. Ele não tem como fazer despacho, porque o processo não é dele. Não é via despacho, não. Tá bom, desculpa. Ele vai mandar um e-mail. É um e-mail. Eu já fiz isso já. É um e-mail. Quem faz muito isso é o Zé Renato. O Zé Renato faz bastante. Eu já fiz isso já. Né? Tem que fazer um e-mail avocando o processo para a sua caixa de trabalho. Isso. Informe que você... Não é um despacho, tem razão. É que despacho tinha que colocar no processo, tem toda a razão. Não, e o processo não vai estar mais com você. Desculpa. É que esse e-mail, em tese, vai entrar para o processo. Eu acho que esse e-mail depois vai ter que constar no processo que foi distribuído a ele, né? Mas isso aí a Cleusa faz depois. Sim, mas não é ele que faz. Tem que ser para poder demonstrar por que não foi sorteado, né? Uma pergunta. É obrigatório pedir, não? Se é obrigatório? Não, é obrigatório. Não. Você pede se você quiser. Mas eu posso solicitar. Como assim? Eu não preciso que você peça. Eu posso mandar para a Cleusa e pedir para ela mandar para você todos os processos da IBRAP. Então está no seu colo, presidente. Não, no meu colo não. Eu vou pensar. Se eu tiver com muito mau humor com você, eu faço isso. Se você ficar na boa até o final da sessão, eu quero o teu galho. Para mim é diferente, presidente. Então vamos passar todos os nossos votos pro Jorge. O que vocês acham? Como quiser. Eu acho uma boa, viu? Bom, deixa eu liberar a patroa. A gente está brincando, desculpe, doutora. Mas é só para que a gente tenta sempre manter um clima cordial e amigável. Até com essas piadas sem graças da minha parte. Então, esse processo vai estar sobrestado até a definitividade do processo citado pelo Jorge. E esse mesmo resultado eu vou copiar para os itens 48, 49, 50, 51, 52, 53, até o item 56. Caso algum desses processos não tenha essa mesma conexão, a senhora terá que embargar. Ok? A senhora ficou com alguma dúvida? Não, eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte, o que vocês querem, eu não entendi muito bem, assim, que fala em definitividade na origem, porque na verdade estão todos os processos no CARF, inclusive o principal. Certo. Aqui na origem? Eu digo assim, porque na verdade, assim, o que não foi julgado ainda no CARF seria esse próprio processo principal que trata, vamos dizer assim, do mérito, enfim, né, porque aí tem laudos e tal que justamente justificam a classificação fiscal.
e a alíquota de IPI a ser aplicada, né? Vamos dizer assim. Certo? Porque os demais processos, na verdade, eles seriam reflexos ou, enfim, conexos a esses, justamente porque ali nesse processo principal é que se debate efetivamente, né, e com documentação a respaldar toda essa questão da classificação e correta aplicação do IPI, da alíquota de IPI no entendimento da recorrente, certo? Certo. A pergunta da senhora é por que na origem? Isso. Na origem, pelo simples fato que, como a senhora acabou de falar, todos os processos eles têm uma relação de prejudicialidade com aquele principal. Isso. Então a gente precisa saber, uma vez julgado aquele principal, e dado o provimento parcial ou dado o provimento integral, qual é o reflexo dele em todos esses outros? Nada mais é do que a execução daquele principal. Sim. E a gente precisa saber se na execução daquele principal vai sobrar crédito, se não vai sobrar crédito. Quer saber efetivamente. Porque, na verdade... Exatamente. E quem pode fazer isso é a origem. A senhora tem que lembrar que o CARF é uma instância julgadora. Ela com certeza. Ele não faz... Ela não executa e não faz apuração. Não, isso, com certeza. Tá. Porque, olha só, a outra oportunidade que tinha, e aí que a gente parou de fazer, exatamente para tentar privilegiar o princípio da eficiência, né, duração razoável do processo, qual era? A gente sobrestava no CARF, aí vinha a decisão definitiva. A gente colocava a decisão definitiva no processo. Só que essa decisão definitiva, ela para a gente acabava sendo não dando informações suficientes. Porque o que eu vou fazer com o provimento parcial? Não sei. Eu não sei se foi o quanto foi usado para cada um deles, se sobrou alguma coisa para... O que foi usado para cada. E se sobrou alguma coisa, por exemplo, para esse que a gente está julgando agora. Sim. Quem vai poder falar isso é a origem. Aí o que a gente tinha que fazer? Baixar em diligência de novo. Diligenciar, com certeza. Então a gente tinha que fazer duas coisas. Então, o que a gente resolveu fazer? É o que a gente está chamando hoje de sobrestamento / diligência. Já sobresta e já pede um relatório da autoridade fiscal para falar de todo esse reflexo. É por isso que é na origem. É que eu só achei assim, não, mandou para a origem, mas na verdade vai ficar sobrestado em função da diligência até, vamos dizer assim, o CARF ter ciência do que em números, né? O que se tem de instituição. Tá, ok. Sim, por quê? Porque o relatório final da diligência dele vai ser assim, olha, foi dando provimento para... realmente a classificação estava correta, ele tinha tanto de crédito e esse crédito foi usado X para o processo tal, Y para o processo... Ele vai ter que fazer esse tipo de... Sim, vai segregar o que foi usado em cada um. Sim, até porque senão a gente vai continuar sem poder resolver o problema. Sim. Entendeu? Então a gente optou por esse tipo de solução. Sim, mas dá um panorama geral, vamos dizer assim, do crédito e tal, e aí dependendo do que for julgado, se é a alíquota de 5 ou de 10, e aí então pode, vamos dizer assim, concluir, né? Se existe ou não a possibilidade do crédito. Porque o que acontece? A senhora pode até ter 100% de razão e ter dado o provimento, mas pode ter sido usado 100% naquele processo. E ter zero para esse processo. Pode, a gente não sabe, na verdade a gente não sabe. A senhora sabe, mas eu, por exemplo, não sei. E a gente aqui, nós, conselheiros, não fazemos essa apuração, e o CARF também não. Tá, não, tranquilo. Tá, okay. Tá ótimo. Tem uma dúvida, doutora? Não, era só para esclarecer mesmo, que na verdade eu fiquei com essa dúvida. Eu disse, não, sobre essa, mas aí eu não sabia se tinha a possibilidade de ser julgado o mérito já, né, do principal aí, para depois então fazer, mas então não, vai tudo para diligência para depois ser julgado o principal e os reflexos, é isso, né? Não. Olha, não é isso não. Vamos lá. Vai tudo para a origem esperar o julgamento definitivo do principal. Quando o principal acabar o julgamento nas instâncias administrativas do principal, vai ser executado o principal, para saber o quanto de crédito teve nesse principal. E o quanto de crédito vai poder ser utilizado nos outros todos que são prejudicados por ele. É isso.
É isso que vai acontecer. Sim. É que, na verdade, em função da autuação, já houve uma remodelação, né, de valores pela fiscalização. Sim, se a remodelação de valores estiver correta, do jeito que a Receita fez, nenhum desses tem direito. Agora, se for do jeito que a contribuinte está falando, pode ser que alguns desses ou todos desses tenham direito. Estou certo, doutor? É que, na verdade, a questão... Eu queria fazer... talvez eu não tenha conseguido explicar de uma maneira que eu acho que ela não entendeu. Se eu quiser falar de outra forma... Eu posso tentar. O que acontece? Como os pedidos de ressarcimento foram não homologados ou homologados parcialmente, houve a reconstituição da escrita fiscal, certo? Com certeza, sim. Lavrou-se o auto de infração. E lá está discutindo se essa reconstituição que foi feita é correta ou não. Certo? Isso, em função da classificação fiscal e a alíquota correta. Isso. O que acontece? Esse processo principal, ele tem reflexo direto nessa reconstituição da escrita, certo? Sim, é ele que deu origem, exatamente, para isso. Perfeito. Então, esses pedidos de ressarcimento, eles vão aguardar na origem a decisão que nós vamos dar aqui no CARF do processo principal. Tendo a definitividade da decisão do principal, ele vai para a origem e vai apurar o reflexo da decisão, se vai fazer nova reconstituição de escrita ou não, dependendo da decisão que o CARF der. Se o CARF der parcial provimento, o processo vai descer lá, o fiscal vai fazer a reconstituição, ou nova reconstituição da escrita, e vai aplicar os pedidos de ressarcimento. Você tinha 1.000 que foi glosado, com parcial provimento você tem 500. Pega esses 500 que ele apurou, joga para todos os pedidos de ressarcimento, compensa lá e vê se vai homologar parcialmente ou não. Depois esses processos voltam todos para cá para a gente julgar. Não, ok, tá perfeito. É que, na verdade, eu não estava entendendo assim, mas por que não vão julgar o principal aí, né? Não, o principal vai ser julgado. Os outros que vão sobrestar. Na verdade, o que vai retornar é só os reflexos, entende? Tranquilo. Perfeito. Desculpa pela intromissão, presidente. Não, imagina, se eu não conseguir ser claro com ela, você conseguiu. Não, é que a minha preocupação é essa, eu não estava entendendo assim, mas por que vai voltar tudo se o principal tem que ser julgado? Que principalmente, esse é o ponto, né? Que é a questão da classificação e da alíquota, que vai gerar toda a questão de saldos ou não, enfim. Tá ótimo? O principal não pode ser julgado hoje, vai ser pedido em paralelo para... O principal não está aqui, não está em pauta. Não tem relator, ele está no cargo. Então, eu não teria como julgar, como está... Claro. Uhum. Ok? Tá ótimo. Uhum. Então a senhora ficou com alguma dúvida ainda? Não, tá tudo claro. Eu agradeço então a participação da senhora. Tenha uma boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Bom, senhores, então vamos agora ao item. Agradeço ao Walker por ter me ajudado a esclarecer. O Walker sumiu. Voltou. Agradeço por ter me ajudado a clarear. Eu achei até que eu tivesse sido bem claro, mas eu tenho que repensar a minha maneira de falar, que eu não estou sendo tão claro assim. Vamos ao item 57 da pauta, que é também do Jorge, e esse vai ter sustentação por videoconferência. Patrícia, você pode, por favor, convocar o patrono do item 57? Farei a convocação, presidente. Ok. Item 57 da pauta. Então, enquanto isso, eu posso perguntar ao Zé como é que foi o jogo do Corinthians. Você não sabe, Zé? Esse final de semana teve paralisação do campeonato, porque teve Covid em todo mundo, aí parou o campeonato. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Você ouviu, Walker? Vai cair. O pior é ouvir o bebê chorão do Cássio, né? Fala pra ele virar homem, rapaz. É um adulto, ele vai ficar chorando. Um babacão, só reclama. Cara, com 2 metros de altura. Eu, com o dinheiro dele, eu tava lá preocupado, meu amigo. Acho que ele já tá vindo aí, né, Patrícia? Opa, apareceu. Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, doutor? O senhor está nos ouvindo e vendo perfeitamente? Está muito bom. Ok. Doutor Jorge, item 57 da pauta, Refrigerante do Oeste Limitada, processo final 2005-64. O senhor está com a palavra, doutor Jorge Abud. Vou tentar o relatório. Faça a gentileza. Processo 14.112.00015/2005-64. Refrigerantes do Oeste Limitada. Relatório. Trata presente processo da DICOMP que informa acumulação da compensação declarada a saldo credor do IPI relativo ao quarto trimestre de 2004, apurado pelo estabelecimento matriz da requerente. Para verificação da legitimidade dos créditos alegados foi instaurado procedimento fiscal cujos resultados estão consolidados no relatório de auditoria fiscal. Relata a autoridade que o trabalho fiscal foi realizado com vistas à verificação das informações prestadas nas declarações de compensação formalizadas no processos discriminados com utilização de saldo do credor de IPI apurados nos trimestres de 2004 a 2006. Com relação ao direito de crédito relativo à aquisição de insumos, a fiscalização assim se manifestou. A empresa em questão é fabricante dos produtos Coca-Cola no Brasil e vem se creditando de insumos. Classificação fiscal 2106-9010, a alíquota de 27%, conforme tabela do IPI. Ocorre todavia que as aquisições desses insumos são efetuadas através de empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, que conforme legislação são isentas do IPI. A empresa ora mencionada incorporou em 31 de janeiro de 2006 a empresa Refrigerantes do Oeste Limitada, que era associada à Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola e beneficiária do direito de se creditar dos insumos adquiridos com isenção do IPI. Por força de decisão judicial transitada em julgado, a fiscalizada em resposta ao termo de intimação efetuado, afirma que assumiu todos os direitos e obrigações da Refrigerantes do Oeste, inclusive possuindo o direito de se creditar do IPI. Apesar de não ser associada à associação em época, porém, o mandado de segurança coletivo impetrado pela associação fez coisa julgada e os efeitos da coisa julgada em sede de mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, independentemente da data de sua inscrição como membro. Após análises verificamos, em síntese, que o contribuinte fazia jus ao direito, ou seja, poderia continuar se creditando do IPI relativo à aquisição de insumos adquiridos de empresa situada na Zona Franca de Manaus, isento de IPI, por força da decisão judicial transitada em julgado, mesmo tendo associado a partir de 31 de janeiro de 2006. No decorrer dos trabalhos, a fiscalização constatou que a autuada efetuava lançamentos em sua contabilidade relativa a reembolsos, ressarcimento e refundo. Entendeu a autoridade fiscal que tais lançamentos se relacionavam com as operações de aquisição de insumos do fornecedor Recofarma Indústria do Amazonas Limitada. A autuada foi intimada, em mais de uma oportunidade, a dar explicações sobre a metodologia de cálculo utilizadas em tais operações de ressarcimento, porém não enviou uma resposta que pudesse esclarecer tal ponto. Relata a fiscalização que, ao final de cada mês, é efetuado o encontro de contas entre o fornecedor e o fabricante, onde é apropriada a devolução de valores a título de reembolso. A fiscalização também apurou que em algumas ocasiões ocorreram alguns ajustes de preços que redundavam na emissão de nota fiscal completar por parte da fornecedora. Esta nota completar também gerava crédito de IPI, em virtude da decisão judicial. Apurados os fatos acima, a autoridade fiscal entendeu que a empresa deveria realizar os estornos do IPI creditado, quando da apropriação dos ressarcimentos, como se verifica no trecho abaixo. Porém, a fiscalizada não efetua estorno do IPI apropriado, quando desses reembolsos, que nada mais é que as diferenças de preços nas aquisições dos insumos. Ou seja, quando o ajuste de preços é favorável ao fornecedor, este emite nota fiscal complementar, sem destaque do IPI, e a DICHIR credita-se do IPI a alíquota de 27%. No entanto, quando o ajuste de preços é favorável ao adquirente dos insumos, esta efetua a apropriação desses ressarcimentos reembolsos em sua escrita contábil, porém, não estorna o IPI incidente sobre essas aquisições. Assim, deixa de pagar
calculando o IPI que deveria, no seu entendimento, ser estornado. De posse desses valores, efetuou a reconstituição da escrita fiscal com vistas a incluir das escritas valores referentes ao IPI que entendia que deveria ser estornado. Na reconstituição da escrita resultaram saldos devedores em diversos decênios, sendo estes saldos objeto do lançamento constante do processo de final 44. Concluiu a autoridade fiscal que a manifestante cometeu uma infração à legislação tributária ao não estornar os créditos de IPI, em função dos reembolsos e ressarcimentos efetuados no período de 2004 a 2007. Os auditores relataram que a contribuinte mantinha em sua escrita fiscal créditos básicos indevidos. Ao final, propõe a autoridade fiscal em deferimento do ressarcimento relativo ao quarto de trimestre de 2004. A autoridade competente, acatando o parecer da fiscalização, não homologou a DECOP. Em 9 de abril de 2009, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade. Em 30 de novembro de 2009, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora, por unanimidade de votos, indeferiu a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É o relatório. Ok, senhor relator. Agora passam 14 horas e 46 minutos. Passa a palavra ao patrono. O senhor tem 15 minutos regimentais, doutor. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Muito bom encontrar todos e voltar aos julgamentos do CARF. Acho que todo mundo estava com saudade já. O relatório extremamente preciso, exatamente o que aconteceu no caso. Antes de começar a minha fala, eu só queria ressaltar que nesse auto de infração, e eu vou detalhar um pouco mais durante a fala, que foi lavrado para questionar os créditos que foram aqui compensados, o auto de infração foi julgado procedente já, em primeira instância, e está com recurso de ofício pendente de julgamento no CARF. É o auto de infração final 44, 2008-44. Além disso, existiam outras duas manifestações de inconformidade, dois processos de compensação idênticos ao presente, mas que dizem respeito a períodos diferentes, que foram julgados procedentes e já se encerraram. Então, naqueles autos foi cancelada a cobrança. Por quê? Porque, primeiro, a empresa tem o direito, como eu vou destacar aqui, e, segundo, porque o crédito já está sendo cobrado lá no auto de infração. Eu posso passar no chat, são os processos 2007, final 2007-49 e 2007-93, eles estão mencionados no memorial que foi enviado a vossas senhorias, na página 6. Basicamente, a discussão é com relação à aquisição de insumos da Recofarma, da Zona Franca de Manaus. A Refrigerantes do Oeste tomava o crédito nessas aquisições, como foi reconhecido, foi bem relatado, num processo judicial próprio, com trânsito em julgado, isso não é mais questionamento aqui, e também pelo Supremo, no caso Nokia, também não está mais em questão aqui. Então, o direito ao crédito existe, não tem nenhuma dúvida. A discussão é se, com relação a rebates e a descontos que foram dados posteriormente à nota fiscal, deve ser reduzida a base de cálculo do crédito, sob o fundamento de que isso seriam descontos que reduziriam a base de cálculo de eventual tributo e, portanto, de eventual crédito. O outro lado da moeda, que foi julgado exaustivamente pela terceira sessão e mais recentemente foi julgado pelo CARF, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no acórdão 9303-010.101, esse julgamento foi de fevereiro de 2020, a situação era exatamente essa. O contribuinte não queria, mas do lado oposto. O contribuinte emitiu notas fiscais, o desconto não estava na nota fiscal, o contribuinte tentou defender que aquilo lá seria um desconto incondicional que não estava na nota fiscal, e o fisco lavrou o auto de infração dizendo que aquilo não era desconto incondicional, portanto não deveria reduzir os tributos de venda, e determinou a cobrança do tributo. E a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria, reconheceu que o tributo era devido, ou seja, desconto que não é dado na nota fiscal, foi a conclusão da Câmara Superior em fevereiro de 2020, não é desconto incondicional, portanto não reduz os tributos devidos na emissão da nota fiscal. Aqui a situação é exatamente idêntica, mas do lado oposto. A Recofarma, quando vendeu produtos para Refrigerantes do Oeste, vendeu os produtos sem mencionar nenhum desconto na nota, e aí a Refrigerantes do Oeste tomou o crédito de IPI com relação à nota fiscal, porque se essa operação fosse tributada, teria IPI sobre a nota fiscal inteira, só não tem porque a operação é isenta. Só que o contrato entre a Recofarma e a Refrigerantes do Oeste previa que se a Refrigerantes do Oeste atingisse certas metas, depois da emissão da nota fiscal, ou seja, de forma condicionada a essas metas, a Recofarma daria descontos, daria benefícios, faria depósitos em conta, devolveria dinheiro para a Refrigerante do Oeste. Só que todos esses eventos posteriores, e é isso que questiona a fiscalização. A fiscalização diz que sobre esses descontos que foram dados posteriores à emissão da nota, deveria haver a redução da base do crédito. Mas, ora, se a operação fosse tributada e eu recebesse um desconto depois da operação, não haveria nenhuma dúvida que o IPI deveria incidir sobre o preço cheio da nota. E é exatamente o que aconteceu aqui. Eu calculei o meu crédito de IPI, eu, Refrigerantes do Oeste, com base no preço cheio da nota. Se houve um desconto posterior, esse desconto deve ser irrelevante para efeitos de IPI. É o que decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse acórdão 9303-10-010.101, agora em fevereiro. A terceira turma também tem uma outra decisão, e esse entendimento já é antigo no CARF, 2017, acórdão 9303.005-977, mesmo sentido. Descontos dados depois da emissão da nota fiscal não afetam a base de incidência dos tributos, a base de incidência do IPI. Então, aqui é a mesma coisa, o desconto que foi dado pela Recofarma depois da emissão da nota fiscal não deve reduzir os créditos de IPI da Refrigerantes do Oeste, que adquiriu essas mercadorias e depois recebeu um desconto condicionado. Então, ilustríssimos julgadores, é com esses fundamentos que eu venho aqui, à presença de vossas senhorias, pedir seja dado provimento à demanda da Refrigerantes do Oeste. Ademais, e aí apenas em caráter subsidiário, como ressaltou o ilustríssimo relator, nesse caso específico, a Refrigerantes do Oeste apropriou um crédito e compensou esse crédito, que foi o que originou essa manifestação de inconformidade, esse recurso voluntário agora. Só que esse crédito já foi questionado e está no CARF por um auto de infração. Então, basicamente, existem duas cobranças sobre o mesmo fato gerador aqui. O
quando eu tomei o crédito, eles me lavraram o auto de infração para questionar o crédito e também deferiram as compensações que eu fiz com esse crédito. Então, por mais esse motivo, deve ser cancelado, julgado procedente a demanda da Refrigerantes Oeste para cancelar essa cobrança aqui, para que a cobrança total fique no processo de crédito, no processo onde se questiona o crédito de IPI que foi dado, que é o processo, como bem relatou o ilustríssimo relator, o processo de final 2008-44. Então, dos serviços julgadores, também por esse motivo, peço o provimento da demanda da Refrigerantes do Oeste. Muito obrigado pelo tempo de vossas senhorias. Agradeço ao patrono. Passo a palavra ao ilustríssimo relator. Agora é a mesa. Não deixa um momento, outubro, clica em qualquer lugar, clica mais, clica. Encontrou, Jorge? Sim, agora. Refrigerantes do Oeste Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. A recorrente apurou no quarto trimestre de 2004 o saldo credor de imposto sobre produtos industrializados no montante de R$ 109 mil. Procedeu a compensação desse saldo do credor com débitos próprios da CSLL. O referido procedimento foi formalizado por meio da DICOMP a seguir enumerada. No relatório de auditoria fiscal prevou ao indeferimento do ressarcimento de parte do saldo credor compensado. As autoridades fiscais alegaram que a recorrente deveria, supostamente, ter efetuado estorno de créditos de IPI relativos a reembolsos e ressarcimento refúndios recebidos de fornecedores no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. Mais especificamente, alegou-se no relatório de auditoria fiscal que, ao final de cada mês abrangido pela verificação fiscal, a recorrente e sua fornecedora Recofarma efetuaram encontros de contas, dos quais resultaram valores devidos por uma outra empresa. 2. Sempre que o ajuste de preços for favorável à Recofarma, este emitiu nota fiscal completar a recorrente, com base na qual foram registrados créditos de IPI. 3. Nos meses em que o encontro de contas for favorável à recorrente, a Recofarma efetuou pagamentos em dinheiro, os quais foram contabilizados como ressarcimento reembolso. A fiscalização traz como ponto nuclear o não estorno de créditos de IPI em função dos ajustes de preços efetuados, ensejando a hipótese fática de que estaria havendo recolhimento menor do IPI ou aumento de saldo do credor no período decendial. Com escopo em tais pressupostos legais, a auditoria, em conclusão aos exames fiscais junto ao contribuinte, constatou as diferenças na apuração do IPI, conforme exposto acima, sendo que essas diferenças interferiram na apuração do IPI dos períodos em questão. Assim, as autoridades fiscais indeferiram o ressarcimento de créditos de PID à recorrente em montante proporcional aos supostos ajustes de preço acima referidos e, por decorrência, homologaram apenas em parte as compensações realizadas. De posse desses valores, efetuou a reconstituição da escrita fiscal com vistas a expurgar da escrita os valores referentes ao IPI que entendia que deveria ser estornado. Na reconstituição da escrita resultaram saldos devedores em diversos decênios, sendo estes saldos objeto do lançamento constante do processo de final 44. O despacho decisório indeferiu a homologação, com base no seguinte entendimento: insurgindo-se contra o despacho decisório que anulou apenas em parte suas compensações, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade. O acórdão da Delegacia Regional de Julgamento por unanimidade de votos indeferiu a manifestação de inconformidade. O acórdão de manifestação de inconformidade trata assim o assunto as folhas 05 e 06 daquele documento.
A solução do presente litígio passaria, inicialmente, pela discussão acerca da necessidade ou não de estorno dos valores referentes aos reembolsos recebidos pela manifestante da fornecedora Recofarma. Todavia, essas questões foram, também, a origem do lançamento objeto do auto de infração, processo de final 44, do qual fui relator e que foi julgado na sessão imediatamente anterior. Embora a decisão, no auto de infração, seja pelo cancelamento da exigência, por concluir que a contribuinte agiu com amparo na legislação que rege o IPI, não há como reconhecer o direito creditório neste processo, por 2 motivos. O primeiro diz respeito ao comando que consta do artigo 19 a seguir transcrito. Se o auto de infração for julgado procedente, em decisão final administrativa, o saldo credor originalmente apurado pela contribuinte neste trimestre restará reduzido para o valor deferido pela fiscalização, o que inviabiliza o aproveitamento de qualquer montante, além daquele já reconhecido, para compensação declarada por intermédio da DICOMP tratada nestes autos. O segundo motivo, fundamental no caso em exame, diz respeito à obrigatoriedade de apreciação, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do recurso de ofício interposto contra a decisão proferida no julgamento do auto de infração. Portanto, conclui-se que a decisão proferida por esta terceira turma no julgamento do auto de infração mencionado ainda não é eficaz. O processo administrativo fiscal de final 44 foi julgado pela Delegacia de Juiz de Fora, que concluiu pelo cancelamento do auto de infração em referência, a saber, em resumo, a decisão da Delegacia Regional de Julgamento concluiu que, na hipótese de verdadeira justificativa da recorrente, no sentido de que a diferença de preço é desconto condicionado, não haveria tributação nos termos do artigo 63. Do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados. Houve recurso de ofício julgado através do acórdão de recurso voluntário, tendo por ementa, e o seguinte acórdão: acordam os membros por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto da relatora. Portanto, não existindo mais o óbice, reconhece-se o direito creditório pleiteado no presente processo. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e dou provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Lima Abud, relator. Ok, Jorge. Pelo que eu entendi, uma vez que já, vamos dizer, tem uma decisão definitiva daquele processo que fez a reconstituição que julgou efetivamente o mérito, você está aplicando aqui. Sim, presidente. Única questão. Eu tenho uma questão muito séria aí, mas vamos ver qual é a única questão que você vai levantar. Não querendo corrigir de modo algum o patrono, mas ele trouxe a informação de que houve um processo de final 44 ainda estaria pendente de julgamento. Não é essa a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que ele já foi julgado. Eu peço desculpas, senhor jogador. Esse outro processo não é cuidado por mim. Pelo que Vossa Senhoria colocou na decisão, eu entendi que ele foi julgado recentemente, na última sessão. Não? Então eu errei. Ele foi julgado há bastante tempo. E eu também fiquei confuso. Eu errei, desculpa. Agora, se for o caso de sobretamento, mas eu entendi, presidente, que o processo já acabou. Agora, esse é o caso de baixar para a autoridade preparatória, como outro caso, se nós fazemos isso. Presidente. Quem está falando? Sou eu, Vinícius. Por favor, pode falar, Vinícius. Aliás, eu já passo a palavra para você, como votante. Ok. Eu acho, tá estranho, Jorge, porque a decisão da DRJ sobre o auto,
Foi no mesmo dia do que a decisão sobre esses processos todos. No auto, ela afastou o auto de infração, mas manteve esse processo, por exemplo. Então, me parece que não há uma relação necessária entre afastar o auto e afastar essa decisão aí. Porque no mesmo dia da DRJ lá de Juiz de Fora, 30 de novembro de 2009, ela julgou esse processo e o do auto de infração e afastou do auto, tanto que chegou ao CARF como recurso de ofício, que foi aí afastado, foi negado provimento ao recurso de ofício pelo CARF. Então, assim, já vejo que há um problema aí nessa relação de prejudicialidade entre os processos. Segunda coisa, me parece que o processo do auto, ele decorre dos demais. E não o contrário. É um caso diferente daquele que a gente julgou antes. Que o que acontece, geralmente? A fiscalização refaz a escrita e aí vem glosando os pedidos de ressarcimento, os vários pedidos de ressarcimento. Esse é um dos casos possíveis. Nesse caso aí, ao que parece, diante dos vários pedidos de ressarcimento, a fiscalização, no final das contas, refez a apuração do IPI e fez o auto de infração. Quer dizer, o auto seria decorrente dos diversos pedidos, e não o contrário nesse caso. Então, é isso que parece que está claro para mim aí. Então, assim, são duas coisas. Primeiro, a própria DRJ afastou o auto, mas manteve a glosa nos pedidos de ressarcimento. Segundo, o auto parece decorrer dos demais e não o contrário. Então, essa relação aí, foi julgado o auto, então a gente pode reconhecer o crédito aqui, já me parece problemática. Então, o que está de fato acontecendo aí? Porque, na minha análise sumária aqui do processo, me parece que está havendo esse problema aí. Presidente? Oi. Em relação a essa primeira observação do Vinícius, eu dei uma olhada, eu acho que foi até no voto do Jorge, isso, explica, a DRJ explica por que ela não está, naquele momento, valorizando o voto do outro processo, porque ela entende que precisa chegar ao final. Já que existe recurso de ofício, naquele auto de infração, ele precisa ter o término definitivo para ela poder utilizar. Por isso, ela não utiliza a resposta daquele auto de infração para os demais processos. Por isso que eu entendi. Entendi. No próprio relatório do Jorge. Voto, não sei. Entendi. A DRJ, na verdade, inverteu a lógica da fiscalização. Ela condicionou o procedimento do processo ao auto de infração. Exatamente. A fiscalização fez o contrário. A fiscalização pegou o auto decorrente das análises dos diversos procedimentos de ressarcimento. A DRJ inverteu isso. Entendi. Agora está claro. Quer dizer, quando a DRJ analisa o auto, ela então analisa a possibilidade do estorno. Agora, tem uma coisa, eu não sei se você dá uma olhada. Vinícius. Oi. Você que é o primeiro a votar, eu olhei lá o outro processo, o final 44, não é a mesma razão social. Você chegou a ver isso? Não é a mesma razão, porque houve incorporação. Não deu ponto esclarecer. A do Oeste, não é?
houve essa incorporação aí, entendi. Quer dizer, então, se a DRJ, ela analisa completamente, quando vê o auto, essa questão de fundo, que é o estorno, e parece que sim, né, Jorge? Correto. Ela analisa integralmente essa questão de fundo, que é o estorno, certo? Sim. Então, é uma questão que já está sendo julgada no outro processo, é realmente aplicar aqui, não tem o que fazer. Sim. Na verdade, só tem um detalhe aí, ô Vinícius. Eu não tenho essa tranquilidade. Sim. Dessa forma, eu baixaria isso aí em diligência para ver o reflexo daquelas nesse. Eu não faria isso nunca. Perfeito. Esse é o maior problema. Eu estou lendo aqui. Para mim, isso aí é igual ao anterior que a gente fez. Exato. O início do voto aqui da DRJ, ela fala o seguinte. Ela fala, olha, eu não posso deferir o crédito por uma razão. Porque está pendente de análise. E tudo aquilo que está pendente de análise pode mudar, eu não posso deferir o crédito. Entendi. Ele tinha que... o mais interessante é o seguinte, que ele mesmo diz que... Já vou te passar a palavra, Walker. O mais interessante é que o próprio relator da DRJ diz: o auto está sendo julgado nessa mesma sessão. Parece que na mesma sessão ele julgou tudo. Foi. É porque eles têm uma outra maneira de lidar com esse tipo de situação, um pouco diferente da nossa. Walker, por favor. Só queria chamar a atenção, até para a gente discutir, muito embora a gente tenha decidido nesses casos, sobrestar o processo lá para apurar o reflexo, antigamente a gente sobrestava aqui o processo no CARF. A gente teve essas discussões, né? E o que acontecia? A gente sobrestava no CARF e aguardava o julgamento do processo principal. E com base naquele julgamento, se fosse parcial procedente ou procedente, a gente dava parcial procedente aqui para ele processar o pedido de compensação até o limite do crédito apurado. Isso resolveria já, supriria a diligência, porque a gente está dando parcial, a gente não está admitindo integral. A gente está dando parcial por conta de um reconhecimento já na alteração, mas condicionando a fiscalização, olhar se todo o crédito é suficiente para quitar o débito. A gente fazia esse procedimento anterior, só para para todo mundo refletir aí um pouco. Porque nesse caso já há definitiva, né, inclusive. Aí nesse caso aqui, é um caso específico, supriria a diligência, porque o parcial provimento aqui já vai nesse sentido, você entendeu? Porque haverá algum reflexo dessa decisão. Então, a fiscalização vai apurar se o crédito lá reconhecido, discutido, é suficiente para quitar o débito integral, ela vai fazer isso integral, acabou o processo. Senão, ela vai fazer um novo despacho e vai abrir um novo procedimento. Bom, nós fazíamos isso antigamente. Eu só quis chamar a atenção para todo mundo pensar aí. Repito, nós estamos tomando outro procedimento, mas esse caso aqui eu acho que poderia fazer isso. Mas eu não estou votando ainda, tá? Não, tá bom. Beleza. O senhor está levantando uma questão. Então, como é que fica o seu voto, hein, Jorge? Meu voto fica pelo sobrestamento. Sobrestamento não, né? Não. A única coisa que não pode ter é sobrestamento, porque já tem a decisão definitiva. Desculpe, baixa para a autoridade preparadora para apurar o reflexo. Ok. Beleza. Doutor Vinícius. Você está com todos, Jorge? Todos os reflexos estão com você? Não, eu estou com esse. Entendi. Eu teve uns... não sei se está com o Gilson. Está comigo? Como utilizadores repetitivos. Ah, tá. Será que tá? Olha, deu um susto agora. Não, mas aqui não é repetitivo, não. Então, desculpe. Não, comigo eu não me lembro desse refrigerante do Oeste, não me lembro desse processo comigo, não. Ignore. Porque é bom você, de repente, deixar claro isso aí também dos outros processos que, eventualmente, podem também influenciar nesse, né? Na apuração.
Sim, Walker. Os outros 2 processos já foram julgados, já. Tiveram a mesma decisão que o Jorge deu aqui. Tá, que foi o que o doutor falou, inclusive, né? Mas só são 2, então. São outros 2, né? Pelo que o doutor falou e o que está numa petição aqui. Esse mais 2 ainda, né? E naqueles outros casos, foi dado provimento ao recurso. Mas no voto lá, o relator fez uma ressalva lá, né? Ele deu provimento ao recurso, ressalvado o direito da fiscalização ou olhar os valores apontados. Quer dizer, olhar a origem, para ver se são suficientes ou não, essas coisas. Isso. Eu acho que segue, a gente já fez isso aqui, de dar o provimento parcial nesse caso, que há uma decisão já definitiva, só que a gente não sabe a extensão dela nisso aqui. Eu acho que nesse caso aí é uma alternativa a essa diligência. Mas olha só, tá bom, eu não tenho problema nenhum do colegiado e até aderir a essa tese. Mas então a gente vai ter que mudar a maneira de fazer, porque não é porque já está aqui. Eu acho que é diligência nesse caso, porque tem outros processos. Eu entendo que o Walker está falando, eu já vi várias vezes as coisas serem feitas dessa forma. Também já vi essa questão de você reconhece o crédito e dá o provimento parcial até o limite do que foi reconhecido. Mas quando tem uma segunda decisão de um outro processo, no normal que eu falo, no que eu me lembre, baixava-se para a gente ter o valor. Até porque, para não ser totalmente condicional, né? Na verdade, a gente está dando uma decisão. Agora, veja, eu não teria problema em aderir até, desde que a gente mudasse para todo tipo. Então, a gente não precisaria mais fazer aquele sobrestamento / diligência. A partir de agora, a gente pede a definitividade. Presidente, aquela hipótese lá é um pouco diferente. Lá é porque o principal não foi julgado. A gente está pegando o processo em outro andamento processual. Esse aqui já está definitivamente. Lá no outro não tem julgamento. Então, a nossa solução foi muito coerente lá, e até eu aderi, porque eu votava nesse sentido aqui, de deixar no CARF, e eu avaliar depois se eu dava parcial ou provimento. Em caso de procedência ou procedência parcial, eu dava parcial ou provimento, e a DRJ fazia. Mas é outro momento processual, não é o mesmo. Eu não concordo nesse sentido, porque quando a gente está sobrestando, a gente está aguardando uma decisão definitiva ainda, e já que a gente já vai aguardar, já manda fazer os reflexos. Aqui, o processo já foi definitivo, já. Mas eu só estou separando, para mim não é igual. E para mim, a gente não vai ser incoerente em decidir o que a gente decidiu anterior, como decidir agora. Mas eu também vejo como há outros 2 processos aí, de poder baixar em diligência, aí o Jorge vai ter que apontar na diligência dele, para considerar na apuração do crédito do contribuinte os outros 2 processos que tratam de pedido de ressarcimento ou compensação. Aí tudo bem, é uma solução. Eu acho que é um... Mas tem que deixar claro, Jorge, os outros processos envolvidos. Não. Porque às vezes a fiscalização passa despercebido também. Com certeza. Onde está o número? Depois você procura aí. Está no processo, Jorge. Presidente, posso fazer uma questão de ordem, por favor? Só um minutinho, doutor, só um minutinho. Foi não. Não tem questão de ordem, tem questão de fato. Se for de fato, sim, de ordem não. É totalmente de fato. Então pode falar. Primeiro, pedir desculpa pelo erro com relação ao julgamento. O memorial que eu vi aqui a versão errada do memorial, o memorial que a gente submeteu aí no processo, ele no slide 4 ele fala realmente que houve o julgamento definitivo já. E o número dos processos que são os processos para que o ilustre relator vai procurar, eles estão no slide número 7. Tem os números 2 processos logo no primeiro parágrafo. Com relação a esse ponto, como nos outros casos houve provimento, eu só fico com receio que o provimento parcial ele confunda a fiscalização porque acha que há alguma parcialidade aí. É o meu único receio nesse ponto, porque realmente não foi parcial, o provimento é integral,
mas para que eles confiram os valores em primeira instância. Mas é o meu único ponto aqui. Muito obrigado. Ok, agradeço. Doutor Vinícius, como o senhor vota, então? Eu voto com o relator, ele vai fazer essa alteração, né, de diligência, considerando os reflexos dos outros processos e tal. Então, com o relator. Ok. Doutor Walker Araújo. Vou com o relator. Eu só chamei a atenção só porque é uma questão de decidir. Tudo bem. Para mim, há essa diferença processual. Tá? Eu entendo que eles são diferentes porque os processos que prejudicam estão em fases processuais diferentes. Eu concordo com você. Agora, eu estou lembrando de um processo meu, que vai mais lá na frente, e que tem 4 processos que julgam períodos de apuração diferentes. Eu tenho um processo que tem 4 processos que julgaram diferentes, e todos definitivos, e eu não sei qual é o reflexo daqueles nesses. E aí, o que eu faço? A minha proposta naquele processo vai ser baixar em diligência para que eles façam esse reflexo. Eu tentei fazer um paralelo de como eu julgaria, todos eles estavam definitivos, tá? E é um retorno de diligência, porque na época eu fazia uma diligência pedindo a cópia da integralidade, da cópia da definitividade. Exatamente. Então, eu estou tentando fazer um paralelo para ver o quanto, até porque eu tenho que ser coerente nos outros, né, que porventura vierem. Bom, mas, ok, com o relator, então, doutor Jorge, o relator, doutor Zé Renato. Como relator, presidente. Ok, doutor Corinto. Só para entender e ficar bem claro o voto do relator, não é aquela proposição do Walker. O voto do relator é diferente. É baixar em diligência para apurar o reflexo daquele processo desses. Daqueles, né? Então, daqueles processos desses. Depois, né? Ou retorna para julgar. Entendi. Eu acho que o certo seria aquela solução prevista pelo Walker, mas eu vou acompanhar aqui para não tumultuar. Acompanho o relator. Ok. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, esse processo foi convertido em diligência. Nós temos o voto do relator. Muito obrigado. Até logo. O senhor ficou com alguma dúvida? Não, para mim está claríssimo. Para mim está claríssimo. Acho que é uma boa solução. Muito obrigado. Fiquem bem. Ok. Então, eu agradeço o senhor pela participação. Tenha uma boa tarde. Até logo. Nós resolvemos colegiado na unanimidade de votos e converter o julgamento de diligência. Nós temos o voto do relator. Presidente, 5 minutos. O senhor quer 5 minutos? Então eu vou dar 10 minutos, já que o senhor quer 5. Tá bom assim? Muito obrigado. Então tá bom. 2h23. 2h34. Ok, senhores? 2h34. Presidente, pede para encerrar a gravação. Obrigado. Patrícia, você pode encerrar, por favor, a gravação?